Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje escutamos a parábola de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo a respeito do semeador. Segundo o próprio nosso Senhor nos disse, já em outro ponto do Evangelho, aquele que não entende essa parábola tampouco entenderá nada a respeito das outras parábolas. Portanto, entendê-la é fundamental para que se entenda todas as outras palavras e até mesmo o Evangelho em si mesmo. E essa importância, portanto, dada esta parábola é tão grande que é necessário que todos os anos nós possamos nos mergulhar profundamente nos significados de cada um desses terrenos, o qual nosso Senhor disse que uma semente foi semeada, e entender qual é esse fruto ao qual é esperado dessa semente florescer. Por isso, nossos santos padres nos dão as explicações. O próprio Senhor no Evangelho, quando estava a sós com os discípulos, explicou essa parábola, mas é necessário entender qual é a aplicação disso às nossas vidas e a interpretação de nossos santos padres, para que possamos não nós tirarmos conclusões equivocadas a respeito desta parábola importantíssima, a parábola do semeador. A parábola talvez mais importante de todas aquelas que o Senhor contou para aqueles que podem entender. Essa semente, portanto, meus amados cristãos ortodoxos, o que é? É a própria palavra de Deus. É a própria palavra, o Logos, que é a substância na qual nosso Deus criou tudo aquilo que existe, subsiste nesta palavra, por meio desta palavra, existe nesta palavra e vive por meio desta palavra. Essa palavra doadora de vida é uma palavra eterna, que sai da boca de Deus, é o próprio Filho gerado e não criado. O próprio nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo é essa própria palavra de vida eterna. E esse semeador é o próprio Jesus Cristo, que sendo Ele o Verbo de Deus, obviamente é Ele que semeia esta semente, ou seja, a sua própria palavra, nos infinitos terrenos. Os terrenos são os corações dos homens. Nosso coração é um receptáculo. Nosso coração é como foi desenhado por Deus quando criou o homem, com um coração. Não estou me referindo aqui ao órgão que bombeia sangue para o corpo, mas o que os gregos chamam de noerá. O sede do nosso ser, nós chamado nous. A sede do ser humano, de uma hipóstase humana, chama-se coração. Ali naquela sede, no interior de um homem, de tudo que resume a ele, toda a sede de seus pensamentos, de onde nascem os seus pensamentos, de onde nascem os seus sentimentos, de onde ele produz e fabrica invenções, poemas, sentimentos, todo tipo de desejos, todo tipo de visão, tudo ele tem através de seu coração. Quando nós dizemos que o homem tem visão de vida, não é porque ele começou a ler milhões de livros para poder interpretar o que ele vai seguir na carreira. Isso é uma visão técnica muito superficial. Na verdade, nós estamos falando de um homem que, tendo já uma visão, vai ter ferramentas. Vai abrir sua caixa de ferramentas e vai usar um parafuso, vai usar uma furadeira, vai usar um telescópio, um microscópio, não importa o que ele vai trabalhar, isso chama-se a visão de vida segundo a nossa maneira técnica de ser. Um curso, uma formação, um livro, uma habilidade. Mas, na verdade, como dizemos, como ter visão de vida, sua visão está na sede do seu ser, está no seu coração. E o coração é um receptáculo, é um órgão que foi feito como uma vesícula, podemos assim dizer, para que Deus possa nele habitar. É um órgão que tem, por definição, receber um conteúdo divino. Isso é a definição de coração. E, portanto, o coração do homem é o terreno. Agora, essa palavra, que é a palavra de Deus, foi semeada pelo semeador, nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Mas existem vários tipos de terrenos. 3 deles nós vemos que, dos 4 tipos de solos, de terrenos, onde a semente foi semeada, de corações, 3 se perdem. E apenas um tipo de solo é aquele que é suficientemente agradável para o habitat dessa semente possa ser propício para que ela não morra, mas persevere e dê fruto de 100 por 1. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vamos analisar ponta a ponta quais são esses tipos de terrenos nos quais podemos dizer que 75% dos corações são corações que não são agradáveis a Deus. Uma porcentagem muito pequena, apenas 1/4, 25% de todos os corações vão ser aqueles que vão agradar a Deus. E, portanto, esta parábola é destinada a todos nós que somos seres humanos, que possuem por único objetivo de vida, na verdade, darmos um fruto. Que fruto é esse que é esperado pelo semeador quando semeia a semente em solos distintos? O fruto é a nossa semelhança com Deus.
Todos nós temos por objetivo, nossa criação, nossa profissão, é exatamente tornarmos-nos semelhantes a Deus. Deus quer, quando Ele for juntar as contas conosco, dar o seu juízo final para conosco, Ele quer ver em nós a sua semelhança. E esse é o fruto ao qual aquele que recebe a semente, se o seu coração é apropriado, poderá tornar-se, portanto, aquele que produz 100 por 1. O que é 100 por 1? É a deificação. Aquele que chegou a impregnar-se tanto com a Deus, fazendo-se nele sua morada, que ele produz frutos cêntuplos, ou seja, frutos de deificação. O seu ser frutificou-se tanto, aquela semente frutificou tanto no coração, que o coração passou a estar completamente deificado. E essa deificação significa nada mais nada menos que a semelhança com Deus. A imagem é dada gratuitamente, somos todos imagens de Deus. Mas a semelhança ela tem que ser adquirida através de esforço, através de cooperação com a graça de Deus. E então, o primeiro tipo de solo a qual a semente foi jogada é um solo compactado, um solo jogado no meio das estradas, ao longo dos caminhos. O primeiro tipo de solo, portanto, refere-se exatamente a quando o meu coração, não vou dizer nem anciano, certos corações, vou dizer o meu próprio coração. Quando o meu coração constantemente está completamente pisoteado pelos pecados, pelos demônios, pelas paixões, anos e anos nesta mesmo estágio de falta de arrependimento, o pecado já é tão grande, tão pesado, a consciência já está tão pesada, que o que acontece é que nós somos completamente impossibilitados de que o Evangelho, os domingos, a Eucaristia, a confissão, a leitura dos Santos Padres, que tudo isso faça qualquer mínimo efeito em nós. Um solo compactado, ele não permite que a semente possa penetrar. E até as sementes que já estão ali armazenadas no banco de sementes, elas estão dormentes, latentes, porque elas não conseguem germinar. Nós sabemos hoje, pela ciência avançada, que uma terra pode possuir sementes há mais de 100 anos ali guardadas, que estão prontas para germinarem. Basta que haja o mínimo perturbação mínima do solo, e essas sementes vão começar a gerar grande biodiversidade. Mas quando o solo está impactado, é impossível que essa semente possa germinar. Então isso vale tanto para nós, quando estávamos no estágio antes da conversão, que não havia a semente da ortodoxia plantada, como também no nosso campo, banco de sementes. Nós que já somos batizados, sabemos muito bem como prosseguir, mas devido ao peso do pecado, os demônios passaram tantas vezes pelo solo de nosso coração, que ele está completamente compactado e a semente da palavra de Deus ela não faz nenhum efeito. Podemos comungar, podemos confessar, podemos ouvir as pregações, os sermões, a leitura dos Santos Padres, é que elas não nos transformam, não há nenhum efeito, porque o nosso coração está compactado pelo pisoteio excessivo dos demônios. E quando o solo é pisoteado excessivamente, o que acontece é que ele torna-se compactado. Então isso significou a semente que caiu ao longo das estradas. A estrada por si é definida como solo compacto porque as carroças, os cavalos, os jumentos, os próprios andarilhos passam ida e volta várias vezes. E então o que acontece é que esse solo está completamente endurecido. Tão endurecido que logo nós vemos que naquele lugar passa a não crescer, não germinar nada, mesmo que haja ali um banco de sementes. O que acontece, meus amados cristãos ortodoxos, é que nesse estágio, antes de partir para o segundo, nós temos que entender que isso já acontece numa explicação um pouco mais profunda, a nossa consciência. Esse solo compactado é fruto daquela pessoa que não escuta a própria consciência. Quando o homem não escuta a própria consciência e passa a abafá-la, a amortecê-la, a cometer coisas mesmo assim contra o que ela diz, então o que acontece é que nesse estágio, meu próprio coração torna-se, portanto, tão endurecido de que se ele não escuta a própria consciência e não obedece a ela, muito menos ele terá capacidade de escutar os sermões, a leitura dos Santos Padres, e que isso vai fazer algum efeito. Aquele que já não escuta a consciência, mas não lutando contra ela, cede exatamente os seus desejos contra o que a consciência diz, automaticamente essa pessoa tampouco logrará nenhum sucesso ao escutar por fora de seu ser interior as pregações, a própria palavra de Deus, o Evangelho e tudo demais.
Porque aquele que não escuta a consciência, que é a própria voz de Deus dentro dele, interiormente, é claro que muito menos fará nenhum efeito a pregação da palavra de Deus de maneira exterior, chegando aos ouvidos, aos sentidos, através do evangelho, dos sermões, das explicações profundas de nossos santos teófilos padres. Então esse mistério já começa lá na consciência. E naquele que não escuta a consciência, tampouco fará nenhum efeito nele a pregação do evangelho ou de nossos santos padres. Partindo para o segundo tipo de solo, nós vamos para aqueles que possuem um coração rochoso. Aqueles não, o meu próprio coração, que volta e meia, não só compactado, se melhorou um pouquinho, não terá muito resultado, porque trata-se de um solo rochoso. E meu coração, de fato, é cheio de pedras, é um coração duro e mau. E o que acontece com um coração duro e mau? Quando nós temos um solo cheio de pedras, nós vemos que assim que chove, e há aquela pequena umidade, até que as sementes adormecidas ali, elas germinam, elas brotam. Mas nós vemos que no meio, basta 2 dias sem chuva, essas gramíneas começam já a murchar e a semente não dá efeito. Por quê? Porque é impossível que num solo rochoso haja a penetração de raízes. As raízes não conseguem tornarem-se profundas e, portanto, essa semente não dará fruto. Essa semente germinou, mas essa planta logo morrerá. Esse tipo de coração rochoso, duro e mau é exatamente o meu exemplo, meu mesmo. Quando o meu coração está, infelizmente, vendo a ortodoxia apenas como um costume, quando eu venho aqui e celebro a liturgia, eu volto para minha casa segunda, terça, quarta, e toda a minha vida passa a ser preenchida, na verdade, pelo costume, por o hábito costumeiro de apenas comungar, confessar e voltar para o mundo com as obrigações, como se nada tivesse acontecido domingo. Então o que aconteceu é que a fé para mim, a comunhão, a confissão, beijar os ícones, ainda que eu faça oração da manhã, os acatistos à noite, a própria regra de oração, partindo dali, por não manter a lembrança de Deus, por não manter a lembrança da morte, essa fé, na verdade, não tem raízes. Era só um costume. E no domingo, a igreja para nós, ou melhor, para mim, é como um clube. Um clube que, assim como vamos nadar, como vamos comer, como vamos na loja tomar um açaí, nós também vamos aqui comer um corpo de Cristo domingo, vemos e ficamos dorminhocos no meio dos sermões, nós ficamos completamente cansados no meio da vigília. Na verdade, que não há aquele espírito de fé, não há aquela força, aquele brilho, aquele entusiasmo. Então não há raízes nessa fé. Se na liturgia, nos ofícios, não há exultação do Espírito, algo não foi acendido, mas as pessoas estão preocupadas com fome, quando vão comer, preocupadas quanto tempo vão durar esse ofício. O que acontece em tudo isso é que isso, na verdade, não tem raízes. É uma fé superficial. E, portanto, quando vierem as provações, quando vierem os demônios com as paixões e as tentações, quando vierem os pensamentos pecaminosos, então, nesse momento, eu mesmo sou lavado pelas intempéries. Toda planta que não tem raízes, vem a chuva, vem a nevasca, vem o vento, e essas erosões todas varrem facilmente a planta, e, portanto, ela não possui raízes, não possui a profundidade de ser, e é óbvio, então, que essa semente também não deu fruto. As próprias dificuldades da vida, as provações, as tentações, os demônios quando aparecem na forma de paixões, automaticamente essa planta é rapidamente arrancada, removida, a semente não germinou. Nós temos o terceiro tipo de solo, que é quando o meu coração, e aqui é o estado que eu mais me encontro ao longo do ano, nosso coração ele pode variar ao longo da nossa conversão, antes da ortodoxia, durante o catecumenato e após o catecumenato, após o batismo. Nosso coração pode variar, conforme eu vou falando, vocês devem perceber, que vários estágios de nossa vida, nós passamos em épocas que o nosso solo, na verdade, varia. Entre altos e baixos, um ou outro terreno, em geral, se apresenta o nosso coração nessa configuração. Ora, um solo compactado, ora rochoso, pedregoso, e ora, esse terceiro tipo, que é um solo que, ainda que ele não tinha muito problemas com compactação ou pedras, ele era um solo ainda não bem regenerado, cheio de ervas daninhas, espinhos. Isso aconteceu
porque ainda a boa semente não possuía um solo fértil o suficiente para vencer e ter mais vantagem em relação a nutrientes, a luz e umidade, em relação às outras árvores competidoras, os arbustos que na verdade não são considerados como o que nós chamamos árvores vencedoras. Aquelas são as maiores, que vão buscar luz mais para cima, que logo vão sendo frondosas e fazem sombra pelas outras, matando e colonizando e selecionando naturalmente um ecossistema, um solo, com aquelas que são chamadas árvores vitoriosas. Quando um solo não é propício para essa germinação, então essa semente acaba sendo vencida pelos primeiros arbustos, pelos espinhos, pelos cipós. Esse tipo de solo representa todos nós e o meu estado de alma, quando ainda que nós apresentamos sim dedicação de jejum, oração, piedade, houve virtudes envolvidas. Entretanto, não houve um declarar fatal e sanguinário contra as paixões. Então as outras, assim como no solo ainda não regenerado, as árvores vencedoras, aquelas mais grandes e frondosas, que nós vamos selecionando e deixando elas, e até os brotos nós vamos tirando os espinhos, vamos tirando os arbustos que não vão ficar frondosos, vamos limpando para que aqueles brotos das vencedoras possam germinar. Assim, isso requer trabalho. Requer um machado, ora requer a foice, ora requer a picareta, ora requer com as mãos sangrando remover pedras, requer o adubo, requer a irrigação, requer o preparo para a próxima estação. Isso é um trabalho de anos, mas esse trabalho é sangue e dor. É uma odisseia os primeiros anos para regenerarmos o solo, para que as árvores vencedoras possam ir colonizando. Antes nós vamos ver que o solo descansado, ou cansado, só para proliferar lá, como diz em espanhol, malas hierbas. Para aqueles que são de língua espanhola, talvez não entendem quando dizemos ervas daninhas, são as chamadas malas hierbas. Portanto, isso significa que essa pessoa, ainda que ela apresentava virtudes, uma vida piedosa, jejuava nas quaresmas, fazia suas então ela cresce em virtude junto com as paixões sendo cultivadas nelas pelos demônios. E o que acontece é, com o tempo, esses demônios, essas paixões vão abafar essas virtudes e o predomínio será uma alma novamente arruinada. E essa semente não terá espaço, não terá luz e os nutrientes ao redor dela serão roubados e, portanto, a semente da palavra de Deus nessa alma tampouco germinará. Ela será sufocada com o tempo pelas paixões. Esse tipo de estado, em geral, é o que a maioria de uma comunidade eclesiástica cristã está sempre passando e lutando. Por mais que cultive-se virtudes, sempre cultiva-se também as paixões, por não ter tido dentro dessa alma a decisão. É uma questão de volição e escolha pessoal e declarar guerra sanguinária contra as paixões, removendo em sangue e dor essas paixões, custe o que custar, sem descanso. É um estado mental que produz um solo fértil, um coração capaz de a semente germinar. Infelizmente, no meu caso pessoal, nem esse estado geralmente é o que eu me encontro. Os 2 primeiros é o que eu passo maior parte do meu ano, e salve-se lá, sabe-se quando é que eu posso dizer que estou motivado para essas virtudes, as práticas que vós, cristãos piedosos e ortodoxos, certamente devem seguir ao longo do ano. Mas existe, portanto, o último e quarto tipo de solo. O único solo que verdadeiramente dá fruto. E esse solo foi caracterizado por aqueles que receberam a semente da palavra de Deus e, diz o Evangelho, a receberam alegremente. Significa os bem-aventurados, aqueles que de fato receberam a semeadura da semente da palavra de Deus e o coração deles estava por algum motivo realmente já limpo de ervas daninhas. As pedras foram retiradas, não estava mais compactado, mas com a leve perturbação inicial da ascese, a boa semente pôde brotar.
na competição com a mala erva, com os espinhos e com os cipós e os arbustos de pouco valor, eles foram removidos, a semente ganhou tempo e pôde florescer. Só que o detalhe para esse tipo de solo foi dito, foi pessoas que pacientemente, veja, pacientemente, na perseverança, puderam chegar a produzir frutos de 100 por 1. Então essas pessoas adquiriram a semelhança com Deus. Mas o detalhe aqui é que não foi do dia para a noite. E não foi em 1 nem 2 anos. Foi ao longo de temporadas da vida que essas pessoas não desistiram. Ano após ano irrigaram o solo com lágrimas de arrependimento. Adubaram com os santos mistérios, entre eles a confissão e a comunhão. E toda vez que tinham as paixões, eles haviam ligado o modo mental de declarar guerra sanguinária contra as paixões, resistindo-as, e se caíam, levantavam de novo, e de novo, de novo. Era um estado de indisposição para o pecado, insatisfação para com as paixões e posição de guerra. O resultado foi que eles conseguiram um solo bom e essa semente floresceu e eles alegremente receberam a pregação da palavra de Deus. Essa pessoa significa aquele tipo de coração que em sua consciência sempre escutou a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque já escutava dentro de si a voz de Deus e cumpria os mandamentos em sua própria consciência. Significa, portanto, que naturalmente quando ele escutou as outras pregações, os sermões, mais ainda essa alma progredia em conhecimento e em prática de virtudes. Significa também que quando vinham as provações, esse solo já não possuía rochas e, portanto, a semente possuía raízes. E por mais que houve tentações, problemas, todo tipo de embates, todo tipo de presença demoníaca, pensamentos, as provações, mesmo assim, essas pessoas que possuem esse tipo de solo poderão resistir, porque o solo possui raízes. E também, quando houve a competição com as paixões, eles determinaram guerra implacável contra o demônio, contra os seus desejos, contra as suas inclinações de doenças e enfermidades, as chamadas paixões. E, portanto, o que aconteceu foi que essa semente germinou e possuiu fruto dado de 100 por 1. Essa alma tornou-se santa. E isso pode parecer a nossos ouvidos, agora, nesse tempo do sermão, algo como impossível de adquirir ou muito difícil, mas observem que é possível sim. É possível porque, primeiro, eu estou dizendo que é. E se eu estou dizendo que é, como pai espiritual, é porque é possível. Se não fosse, eu não diria. Segundo, que nosso próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo foi exatamente para isso que ele contou essa parábola, ora bolas. Se ele não tivesse contado essa parábola, se fosse total impossibilidade de adquirir, ele não teria dito que existe um quarto tipo de solo que é possível ser trabalhado até tornar-se um solo fértil e alegre. E terceiro, que nossos santos pais nos explicaram, deixaram todo um método capaz de como podemos trabalhar sangue e dor nos primeiros décadas de nossa vida. 30, 40, 50 anos é uma guerra muito dura contra essas paixões e contra esse tipo de solo. Mas a partir dos 70, 60, 70, 80, cremos e temos fé em Deus de que, quiçá, nossas paixões sejam mais amortecidas, as pedras removidas, para que não seja um costume que nós vemos aqui, devido à imaturidade. Temos maturidade de que isso não é um costume, não é um clube. Aqui está nos ofícios de corpo e alma, com o coração inteiro mergulhado nos canos e nos cantos. Hoje nós vemos que as pessoas não cantam. As pessoas não cantam, parecem mortos, de verdade parece morto. Fica impressionado, como parece que o canto do Senhor tem piedade, que as antífonas, que tudo é feito para o coral uma pessoa ali. A Maria canta, e o resto não é coral? Quem foi que não está escrito isso? Qual foi o dia do catecismo que eu disse que as pessoas não cantam? E os filhos da próxima geração? Estão aprendendo as músicas do TikTok? Ou estão aprendendo, na verdade, como cantar os antífonos, os tons? Não é possível que uma família, só uma pessoa saiba o que é tom 1, tom 2, tom 3. É por isso que não há progressão na fé. Logo, quando vierem as provações, se nem a alegria nos ofícios a pessoa se manteve, o que ela vai se agarrar quando vierem as paixões? Porque, na verdade, nós sabemos que as paixões são uma coisa, é um oceano que cai sobre nós, um tsunami. Não é uma brincadeirinha que o demônio faz cócegas. É um tsunami que cai sobre cada alma, sobre cada intelecto. E naquele momento nós temos irmãos para nos ajudarem. Não temos um pai espiritual. Os ofícios. Vir aqui aos domingos, nós somos arrastados rápido pelas intempéries da vida. Então, tendo fé em Deus
de que pacientemente passarão as décadas e nós vamos melhorando o cultivo dessa terra, ora, a natureza ela é muito grata. Não há nada que seja mais grato do que a natureza. E o ser humano, na verdade, ele tem muitos problemas para perdoar, mas não há nada mais misericordioso do que a própria, como nós chamamos, mãe natureza. Um ano nós erramos o cultivo, corrigimos no outro, é como se nada tivesse acontecido. Um ano nós exageramos ali, no outro ano corrigimos, ela já mostra a resposta. Agora, o ser humano muitas vezes é extremamente implacável. O ser humano de fato é muito orgulhoso e não quer reconhecer, na verdade, que o próprio desenho, o design da mãe natureza e da criação já nos deixa entender como é que nós devemos viver, o modo de vida que nós devemos viver. Como nós devemos ajustar a nossa mentalidade para que nem que seja na velhice adquirirmos esse coração mais sóbrio, mais maduro, mais fofo, mais profundo, mais capaz de absorver mais água porque tem mais matéria, mais capaz de dar às sementes mais e mais condições de produzirem, crescerem, produzirem frutos de 100 por 1, sendo um solo semelhante a Deus. E esse solo semelhante a Deus é exatamente aquele que adquiriu a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a deificação. Os frutos do arrependimento significam um solo regenerado. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, a chave aqui é a palavra paciência e perseverança. Não desistir e ter paciência de que isso não vem do dia para a noite. Não é súbita a construção de solo, ela demora. Assim também o nosso coração endurecido, compactado, cheio de pedras e espinhos, também não vai mudar sem esforço. Agora, quem é que realiza tudo isso por nós? Nós podemos dizer que os santos padres realmente nos dizem, olha, você coloca o seu esforço, a praxis e o asceticismo, e Deus vai te consolando no meio desse processo, e Ele vai te fazendo a semente florescer. Então, cabe a você limpar o solo e a semente ele vai florescer. Os santos padres dizem isso a princípio. Mas eu estou vos garantindo algo mais ainda verdadeiro. Que tampouco é a minha opinião. É a opinião daqueles que são pais espirituais. É aqueles que são confessores. É aqueles que sabem exatamente como nós devemos proceder, ainda que muitas vezes nós mesmos não procedemos. E não é a minha opinião. É a opinião da igreja. É a opinião da única coisa que pode salvar-nos, que é o próprio Cristo. E o que significa aqui? De fato, a parte que cabe a nós é a limpeza do solo. Ela é muito dura, ela é muito difícil, o preparo dele. E caberia a Deus fazer a semente germinar com sua graça num solo que fosse adequado para ela. Mas a verdade é que se nós mostramos o desejo e a volição de que Cristo faça até o primeiro trabalho por nós, que Ele venha nos ajudar a limpar, a remover as pedras, descompactar, remover as ervas daninhas, até nesse processo que nós onde vamos mostrar fraqueza, preguiça, dificuldade, ignorância, esmorecimento, até nisso, se nós pedirmos a Cristo de coração e mostrarmos a Ele, oferecendo que seja a nossa volição, nosso desejo íntimo de junto com Ele, fazermos todo esse processo agricultural, até o que seria nossa parcela, nós não tendo força suficiente, mas preguiça e má vontade, desânimo, esmorecimento, pedindo a Cristo a força, a ajuda, Ele também virá nos ajudar naquilo que na verdade seria somente o nosso papel, porque é um Deus de misericórdia, um Deus compassivo, cheio de amor para a comunidade, e Ele então virá conosco e nos ajudará até nesses processos de limpeza e preparo do solo. E então, ajudando-nos nesse processo, Ele mesmo, como conseguinte, fará que a sua própria semente, a sua semelhança, possa germinar na sua imagem, que é o homem, a sua criação. Porque foi para isso que Ele nos fez. A Deus não apetece a perdição do homem, mas todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se é isso que diz a Escritura, e esse é o desejo de Deus, é claro que Ele também nos ajudará até nas tarefas que caberiam apenas a nós, vendo a nossa fraqueza e reconhecimento humilde, Ele também virá nos ajudar e tendo paciência, trabalhando com Deus, manifestando a nossa volição, ao menos, nosso desejo,
Ele limpará, preparará o nosso solo para nós e, como conseguinte, nos dará também a graça da deificação, a teoses, ser semelhança de Deus. Meus amados cristãos ortodoxos, hoje também celebramos a comemoração móvel anual dos santos padres que se reuniram pela segunda vez em Niceia. No primeiro concílio, em Niceia iniciou-se a era dos concílios ecumênicos. Em Niceia também se terminou, porque a perfeição da fé, ela é homogênea, ela é única. E assim como começa, termina. É o alfa, é o ômega, é uma só fé. Começou em Niceia 325. Terminou em 787, era dos sete concílios, chegando no ápice da discrepância de ambiguidades que foram vencidas pelos concílios. A partir do século não houve mais matéria de ambiguidade, mas as dúvidas que surgem ao longo dos séculos posteriores podem muito ser bem resolvidas pelas resoluções e sessões dos sete concílios que chegaram até aqui. E hoje nos comemoramos os padres se reuniram pela segunda vez em Niceia, os padres do concílio sétimo em Niceia, no ano 787, convocado pela imperatriz Irene. Esse concílio derrotou 80 anos de iconoclasmo, quase um século de heresia. Primeiro instaurada pelo imperador Leo Isauriano, seguido pelo imperador Constantino Coprônimos, a qual somente com a imperatriz Irene pôde ser convocado o concílio, junto com o patriarca Tarásios, e revogaram todas essas loucuras de que dizia-se que seria idolatria a adoração e veneração dos ícones. E esse ano, e na verdade cansado estou, vou falar a verdade para vocês, estou muito cansado, não quero repetir novamente essas coisas, quero encerrar já por aqui. Hoje é um dia complicado, temos nossas obrigações, quero encerrar logo, vou ser bem sucinto e bem sintético. O objetivo do sétimo concílio, e o que isso interfere em nossa vida? Vamos ser bem pragmáticos. Mas o que é que raios interfere o terceiro concílio na minha vida? É simples, meu amigo. Na igreja ortodoxa, venerar, beijar, amar, ser seduzido pelos ícones, se apaixonar por eles, ter eles em casa, no carro, abraçar, nos chaveiros, isso não é facultativo, não é opcional, é uma questão de gosto. Se você até aqui acha que os ícones podem ser rechaçados ou mais ou menos aceitos, olha, você está em sérios problemas. Você não pode conviver na igreja, você não pode permanecer nela. Simples, amigo cristão ortodoxo. Aquele que rechaça o ícone, rechaça o próprio Deus, o próprio Cristo. Por quê? Simples. Todo homem nascido de carne e osso, com a substância humana, pode ser representado por uma imagem. É ou não é? Na antiguidade haviam os retratos pintados através de pintura a óleo, ou através de hieroglifos, não importa como. Uma figura humana pode sempre ser representada. Nem que seja uma pedra riscando uma parede, desenhando a imagem de um homem, uma cabeça, um olhinho puxado, nós vemos qualquer imagem humana. Na verdade, qualquer coisa criada tendo corpo pode ser muito bem representado através de uma imagem. Se Deus que encarnou não pode ser representado por uma imagem, como alegam os protestantes e simpáticos a eles, então estamos negando um aspecto da fé no Salvador, a sua própria encarnação. Aquele que nega a sua imagem também nega a sua própria encarnação. E, portanto, os ícones não são questão de gosto, não são arte eclesiástica, não são matéria facultativa, são obrigatórios e compulsórios, e não só tê-los, e não só aceitar ter eles no culto, há que beijá-los, venerá-los, amá-los, adorá-los. Vou repetir, adorá-los sim. Há certas pessoas no Ocidente que têm vergonha de dizer isso, que nós prestamos adoração aos ícones. Sim, é adoração mesmo. É adoração ponto, não é só veneração coisa nenhuma. Venerar, eu posso venerar o meu pai, minha mãe, meus filhos, mas os ícones são adorados sim. Chama-se que tipo de adoração? Não adoração em latria, ou seja, destinada diretamente a Deus por uma matéria, mas adoração relativa à matéria, destinada diretamente ao seu protótipo. Isso é o que significa a veneração e adoração aos ícones, amando-os, beijando-os, sabendo que não há separação entre o protótipo e a sua imagem. Quem não aceita isso, é simples, não é bem-vindo na igreja ortodoxa, porque está negando verdadeiramente que Cristo encarnou como homem perfeito.
Quando nós negamos os ícones, dizemos que falta algo nele como Deus homem. Mas se ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como confessamos no credo, então como São João Damasceno já dizia antes mesmo da proclamação do sétimo concílio, contra alguns ecumenistas de hoje, sem vergonhas, canalhas que são, querem dizer para nós, os zelotas, que só pode-se haver a condenação dos patriarcados atuais quando houver a convocação de novo concílio ecumênico, porque só concílios podem condenar sés apostólicas. É mesmo? Quer dizer então que os ícones, usando o exemplo do sétimo concílio, os ícones por um tempo foram invalidados. E só foi garantida a validez deles quando foi convocados. Por favor, tamanha ignorância. Quando a heresia é proclamada, ela será condenada a nível público e oficialmente por algum concílio, seja ele local, como de Jerusalém, não necessariamente o ecumênico, primeiramente, não necessariamente o ecumênico de todo o mundo mundial, mas um local já é suficiente para condená-lo. Mas antes desse concílio ser reunido, a igreja tem total meios, através de seus padres, de seus bispos, de seus fiéis, de seu povo, de perceber, eu acho que a igreja é tonta. A igreja, se com a heresia proclamada, ela já se dá conta. Ou você acha que é uma igreja enferma? É uma esposa sem mácula, é uma esposa inteligente. Você acha que Cristo iria tomar para ele uma esposa burra? Uma esposa palerma? Óbvio que não, a noiva de Cristo é inteligente, é sem mácula, é vigorosa, é cheia de discernimento. Essa é a definição por si de igreja. E sendo noiva de Cristo, ela não é tola. Ela é o receptáculo do próprio Espírito Santo que mora nela. Assim como a Theotokos foi invadida pelo Espírito Santo na encarnação e nada dela faltou, a igreja recebeu através do Pentecostes todo o dom do Espírito Santo e assim com a heresia proclamada ela reconhece. Haverão os moderados, que são aqueles que meio termos que por algum motivo estão viajando na maionese em cima do muro, por alguma falta de discernimento, e os que serão os hereges. Mas assim que a heresia é proclamada, de um lado nós temos os ortodoxos bem posicionados e do outro hereges e os moderados. Que em geral os moderados, você sabe que na próxima geração eles aparecem como os hereges da segunda e próxima geração e por seguinte. Então sempre que há um problema, ortodoxos já se separam. Automaticamente já dizem, nós não participamos com ninguém que concorde com isso, ou comungue com isso, ou participe de ofícios com quem comunga ou concorda com isso. De um lado, ortodoxos. Do outro, os moderados, que não entenderam muito bem por alguma falta de discernimento. Às vezes a conveniência política da época, ou a sua falta de asceticismo na época, quem pode se dizer? Quem pode julgar? E do outro lado, os hereges, e automaticamente estão cortados fora da igreja. Isso ocorreu sempre, todos os séculos. Todo século ocorre isso. Houve um problema no século XX, felizmente, que todas as heresias resolveram se reunirem de uma vez, por isso nosso século é muito difícil de ser entendido e combatido, porque logo veio as revoluções das monarquias nacionais, o czar foi assassinado, não há mais que convoca um concílio, novo calendário, bolchevismo, sinagogas de Satanás, sergianismo, igrejas estatais subservientes ao Estado, revogação dos anátemas entre as sés de Roma e as orientais. Tudo isso junta-se uma miscelânea, uma salada, e todo esse corpo podre alega ser a igreja de Cristo, a propaganda e a mídia dizem que sim, e o sistema todo vai empurrando também que sim, e por isso parece que é algo muito confuso no nosso século, mas na verdade, voltemos a 2, 3, 4 séculos, todos passaram por inúmeros desafios. Até quando depois do sétimo, os concílios locais tiveram que reunirem-se mais uma vez para defender coisas óbvias, como o concílio dos Exicastas, no século XIV, quando Gregório Palamas, que Balaam teve a ousadia de negar a existência do nome de Deus como energia incriada, e as energias como inseparáveis da substância e da ousia. Então, todas essas questões, mesmo após a proclamação dos 7 concílios, sempre houveram problemas. E o 7º concílio encerra para nós exatamente essa questão. Então, número 1, não é questão de gosto, e não é questão de sentir-se bem ou não. É uma questão não facultativa, mas compulsória, obrigatória. Os ícones são matéria dogmática, matéria de fé e de cânon. Por quê? Porque se nós negamos a imagem de Cristo, negamos que ele possuiu uma encarnação. Negamos o dogma da encarnação.
como João Damasceno, antes mesmo da convocação do sétimo concílio, já combatia, junto com André de Creta, que hoje comemoramos também, André de Creta, o mártir contra o iconoclasmo, não André de Creta, o inográfico, não confundamos os dois Andrés de Creta, o bispo e compositor de hinos, e o outro hoje o monge, que foi torturado através das ordenanças do imperador Constantino Coprônimos. Portanto, essas pessoas elas esperaram o concílio para detonarem com os iconoclastas? Claro que não! Se separaram, não comemoravam esses patriarcas falsos e automaticamente mantinham-os com a igreja zelota, como foi o caso de João Damasceno, grande doutor da igreja, João de Damasco. E, como disse o São João Damasceno, aquele que nega a imagem de Cristo nega a sua própria encarnação. É simples para quem quer entender. E nós devemos, portanto, não somente aceitar os ícones ou conviver com eles, beijá-los e oferecer a eles adoração relativa. Significa que nós não estamos adorando a matéria ou os pigmentos que foram confeccionados, pelos quais foram confeccionados os ícones. Só um idiota prestaria adoração à madeira, à tinta. Nem os pagãos faziam isso. Quando eles adoravam ídolos através de imagens, também eles estavam crendo que o protótipo deles era verdadeiro. Eles não adoraram a estátua de Poseidon, não o cimento em si, mas acreditavam que o protótipo de Poseidon era um Deus verdadeiro. Por isso aqui tratava-se de um ídolo. Agora, em relação a nós, a imagem, os ícones dos santos, da Theotokos, todos aqueles que participam da vida do Deus homem, do Theantropos, sendo o Theantropos Deus homem, nós sabemos que através de sua encarnação ele também assumiu verdadeiramente um corpo, uma imagem de homem. E se ele é o único Deus verdadeiro, portanto, beijar e venerar a sua imagem é uma adoração relativa destinada diretamente ao seu protótipo. Tendo ficado isso muito claro, todo aquele que nega tudo isso negou a encarnação de Cristo. E por isso vamos manter a fé dos padres do sétimo concílio. A fé nos santos ícones. E que através desta confissão de fé, possamos também nós, pelas orações desses maravilhosos padres, também nós, quem sabe, possuímos um coração também com solo fértil. Todos os santos dignificados através dos ícones, não é porque eles possuíram méritos em relação às suas próprias existências. Eles apenas adquiriram uma limpeza tão grande do solo de seus corações que Cristo foi morar neles. E, portanto, a graça passa através deles. A graça de Deus passa através deles. E, por isso, eles também podem se tornar representados de janelas do céu, os santos ícones. E assim como também a Theotokos, a detentora de todas as graças da Trindade. E, por isso, ela também pode ser configurada em um ícone. Porque é o sol que brilha sobre todos nós, sendo ela completamente vestida do Espírito Santo, que é o detenedor dos dons e das graças. Portanto, da mesma maneira, o protótipo, mais ainda sendo Deus, diretamente beijando os pés de Cristo, seu ícone, e cremos e confessamos que no trono de Deus, Ele faz com o seu poder de que nossos lábios estejam alcançando até mesmo o seu trono, o seu escabelo para os seus pés através dos serafins. Nós beijamos a matéria. Ele faz com que os nossos lábios, beijando a matéria, cheguem até o seu trono e nisso nos concede graça e compaixão eternas. Que Deus, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações de sua Puríssima Mãe, até o toque sempre Virgem Maria. Todos os santos. Amém. Lembra-te de nós, ó Senhor, quando vier